Olá, conselheiros, conselheiras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Os Conselheiros. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, mais um programa indo ao ar, para você conhecer um pouco de história de vida pessoal, profissional, dos nossos convidados, empresários, executivos, conselheiros e outras profissões que possam vir a estar conosco aqui, contando um pouco da sua trajetória. Então, se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, convido você a clicar aí no sininho para seguir e ser informado sobre novos episódios. Se ao final desse episódio você quiser deixar sua mensagem, curta, compartilhe, comente. Também vai ser um prazer estar em contato com você. Junto comigo aqui, como sempre, meu grande parceiro Udo Girlich. Tudo bem, Udo? E aí, Marcelo, tudo bem? Tranquilo? Tudo jóia. Mais uma, vamos lá? Mais uma. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje? Como que vai ser hoje? Com quem que a gente vai falar hoje? Quem vai trazer uma lição de vida pra gente? Porque, Udo, posso falar? Cá pra nós. A cada entrevista a gente aprende pra caramba, né? É o que eu falei. Em todo podcast, eu sempre falo. É uma aula. É uma aula. Né? Então, obviamente, é um prazer estar aqui com os convidados, conversar, saber um pouco mais da trajetória, né? Os desafios que foram superados, né? As dificuldades, as glórias que foram vivenciadas, e a gente aprende muito. Então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês. E quem que a gente está trazendo de convidado hoje? Ou convidada? Hoje a gente tem um convidado muito especial, gente. Hoje nós temos o prazer de receber o Luiz Pires aqui com a gente. Luiz, muito obrigado pela sua disponibilidade, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a Board Academy, agradeço o Udo, o Marcelo pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, né? Eu tenho mais de um ano de Board Academy e é a primeira vez que eu venho aqui, muito satisfeito, muito contente aqui estar com vocês para bater esse papo aí. E já estreou na casa nova, né? É. Muito legal. Nós estávamos num escritório, o escritório ficou pequeno, estamos agora num novo edifício, mais bonito, e você também que é um board member, se quiser vir nos conhecer aqui pessoalmente, nós estamos no bairro do Itaim, no Complexo Brascan, vai ser um privilégio também estar tomando um café com você aqui na nossa sede. Mas Luiz, muito obrigado novamente pela sua presença aqui. Eu que agradeço. A ideia é a gente trocar uma ideia, bater um papo e conhecer um pouco mais da sua trajetória de vida pessoal e profissional. Não tem separação. Uhum. O ser humano é um só, Sim. né? E em determinados momentos da nossa vida ou das nossas 24 horas, nós somos marido, pai, mãe, filho, avô para alguns, né? Profissional, empresário, executivo, consultor e conselheiro. Então, vamos contar um pouquinho aqui da história do Luiz, né? Começando de trás para frente, obviamente, né? Eu brinco agora a questão da foto, né? Hoje o Luiz é ou está de tal forma, mas não nasceu assim. Devemos dar um passo, talvez aí não sei quanto, 20, 30 anos atrás. Vamos deixar para lá. Deixa um pouco mais. Luiz, conta pra gente como é que foi lá o começo da história, a origem da família. Não sei se você é de São Paulo, de onde você veio, né? Pai, mãe, quantos irmãos. Vamos começar daí. Formação, né? Isso. Eu sou paulistano, da Gema, como diz o carioca, né? Nasci em São Paulo, nasci no Brás, né? Esse é da Gema mesmo. Nasci na maternidade do Brás lá. Eu sou filho de um imigrante português, né? Meu pai, como todo bom português, tinha padaria e vários comércios, sempre teve comércio. E depois teve uma empresa de transportes também. E minha mãe cuidava dos filhos, né? Cuidava do lar, dos filhos. Tenho um irmão mais velho, 3 anos mais velho. E eu sempre falo que minha trajetória começou logo desde pequeno, que eu nasci auditor. O pessoal fala, mas como assim você nasceu auditor? Porque desde os 7 anos, já na infância, eu gostava muito por exemplo, de assistir filme. Na época teve até alguns filmes, mas livros da Agatha Christie. Olha só. Que era suspense, mas é um suspense voltado para a inteligência, né? Então você começava a ler o livro, você ficava pensando, puxa, quem será que matou quem no final? Quem que participou, quem que ajudou? E isso me instigava, né? Me desafiava a ficar pensando de acertar quem que era o assassino no final do... Então aqueles jogos de tabuleiro, detetive, Interpol... isso foi comigo. Aí para chegar no final do livro lá. Aí, então eu já tinha essa coisa, sabe, voltada para o auditor. Aí, para minha sorte, tinha 4 primos, né? 3 primos e uma prima.
o segundo primo mais velho, ele resolveu ser auditor, que ele era mais velho que eu. Aí ele vinha em casa, a gente tinha muito relacionamento, vinha em casa e comentava, falava, é essa profissão que eu quero, esse é o meu perfil. Então eu já criei toda a minha vida, até acadêmica, já pensando em ser auditor. Mas vamos dar uma pausa aqui, só para eu entender uma coisa. Você falou que seu pai era do ramo de padarias. Isso. Todo bom, todo não, pessoal. Como boa parte dos portugueses. Isso. Né? E aí você não quis dar sequência nessa trajetória em panificadoras, no ramo alimentício do seu pai? Eu até... Teve uma forçada de barra, vem comigo, próxima geração? Nunca. Meu pai sempre deu total liberdade. Uma vez eu quis ver, conhecer tudo, não gostei muito, porque comércio em si, né? Na época, era um pouco focado para a parte de governança. Não existia nada, era tudo muito, sabe, cálculo de lucro. Meu pai falou assim, pega aí, põe 70% em cima do que a gente pagou e esse vai ser o preço de venda. Mas assim, sabe, aleatoriamente. Então eu não gostava muito por isso, né? Mas eu tentei um período também. E aí você chega ali na fase da adolescência, já com esse seu perfil começando a florescer, e também o seu primo, né, mais velho, encaminhando. Isso. Foi aí que você decidiu, então... Você foi para a universidade, foi para o curso técnico? Isso. Na época, o colegial, né? Colegial. Hoje é... Ensino médio. Ensino médio, né? Já fiz o técnico em contabilidade, já pensando em ser auditor. Na época que o técnico já fornecia o CRC, não é isso? Isso, já tinha o CRC, exatamente. Acho que até hoje tem ainda. Uma época parou, não sei se voltou. De técnico tem, só que você tem algumas limitações do que você pode exercer como técnico, né? E aí já pensando nisso, porque o meu primo falou, se você quer ser auditor, você vai fazer contabilidade. Se bem que a auditoria, ela abrange várias áreas. Tem os engenheiros, auditores, advogados tem bastante, né? Sim, dependendo da perícia que você tem que fazer, existem outras... Mas quando a gente fala de auditoria contábil fiscal, o contador é o mais especialista. Aí eu fiz, né? Fiz o técnico em contabilidade, aí depois fiz Aqui em São Paulo, capital? Isso. Tá. Fiz aqui em São Paulo, capital, no Colégio Anchieta, ali na região da Vila Prudente, vocês conhecem, perto da Moca. Aí, como era da região, eu fui fazer a universidade. Ciências contábeis, evidentemente, né? Fiz na São Judas, Universidade de São Judas. E já pensando em seguir. E aí as empresas de auditoria, na época era Big Eight, hoje Big Four. Eram as 8 maiores empresas de auditoria do mundo, né? Então elas iam nas universidades angariar, recrutar profissionais no programa de... Estágio, essas coisas. Programa de trainee, né? Faziam isso ainda hoje. E na época, inicialmente, me inscrevi para 2 empresas, a Coopers & Lybrand e a KPMG, né? Foi as 2 que apareceram lá, me inscrevi e tal, aí fui no processo. E para minha felicidade, acabei sendo aprovado nos 2, né? Aí pedi orientação para o meu primo, que já era do ramo há mais tempo, qual das 2 que eu optava. Ele falou, não, vai a KPMG, que hoje ela é a maior do mundo, então você está bem colocado lá. E foi uma gratificação muito grande, porque eram mais de 3.000 candidatos para 28 vagas. Nossa. Porque eles recrutavam, tinha pessoas de outros estados, tudo. Super concorrido. É um processo bem pesado mesmo. Demorou alguns meses, coisa de 3 meses para até chegar no estágio final. E depois de... Não estava aprovado, mas estava na última turma que eles chamavam. Tinha 1 mês de curso todo sábado, período integral. E você fazia práticas de auditoria. Ainda no processo seletivo. No processo seletivo. Que hoje as empresas chamam de becas, né? São aqueles campings, que eles fazem umas simulações, um estágio, até temporariamente remunerado, para depois escolher quais serão os candidatos que de fato serão contratados. É isso, exatamente. Só que tinha ainda a probabilidade, a oportunidade de você ser desclassificado, não ser efetivado. E era 1 mês assim, sabe, e eu, na jovem, né, o pessoal, vamos sair, não, tem que estudar, que... Fiquei 1 mês ali, até que finalmente fui aprovado, né, e entrei na KPMG. Isso, você já deu uma pista aqui, mas isso é uma coisa que eu gostaria de pontuar. Eu saudei aqui os nossos telespectadores e quem porventura está assistindo
pelo Spotify também, né, ouvindo, então os nossos ouvintes e telespectadores, como conselheiros e conselheiras. Mas talvez você esteja conosco aqui, você seja um empresário, ou mesmo um executivo, ou quem sabe até um jovem no começo de carreira, querendo se profissionalizar e cada vez ampliar aí os seus horizontes. Isso que o Luiz está falando aqui, um processo seletivo, ele ainda é muito jovem, para uma empresa bastante renomada, reconhecida, 3.000 candidatos para 28 vagas. Hoje, olhando para trás, Luiz, o que você imagina que foram as suas aptidões, ou o que você demonstrou de diferencial para ter sido um dos escolhidos? Porque isso pode servir como uma pista para os nossos jovens talentos. Orientação, né? É aquilo que eu te falei, eu nasci para ser auditor, porque eu amo, sempre amei fazer auditoria, trabalhar em auditoria. Eu até embargou um pouco a voz, né? Eu nunca, até posso até fazer outra coisa, né? Mas mesmo porque já são 37 anos de carreira, né? Mas eu acordo todo dia de manhã com prazer. Puxa, eu vou fazer aquilo que eu amo fazer, né? Então, para mim, nunca foi cansativo. E depois até, acho que a gente vai ter a oportunidade de ter um episódio que aconteceu ao longo da minha carreira que marcou muito, em virtude disso, pelo esse amor que eu sempre tive pela profissão, entendeu? Então você acha que naquele processo seletivo Esse foi o diferencial. foi o diferencial, identificar que você não era mais um que estava tentando a sorte ali para saber se poderia ser auditor. Você era um cara que tinha paixão por aquilo. Paixão pelo que eu estava fazendo e o perfil também, né? Como eu falei, eu já nasci auditor, então eu já gostava dessas coisas. Uma vez numa empresa eu fiz um teste, esses testes de RH, ID, Perfil comportamental, talvez. ID personal, alguma coisa assim, ID alguma coisa. Aí a consultora me chamou na sala e falou assim, Luiz, tô espantada. Eu falei, o que foi, né? Eu falei, alguma besteira que eu respondi aí. Ela falou assim, a gente faz não só a parte do perfil do funcionário, como o perfil do cargo, né? E algumas empresas atuam com o perfil do cargo. Eu peguei o perfil do cargo de um auditor e peguei o perfil seu que você respondeu. Falou, dá a impressão que você copiou. Você tem exatamente o perfil de um auditor. Falei, poxa, ainda bem, né? Porque desde pequeno eu sempre me vi como auditor. E aí chegar agora, né? Já tinha um pouco de tempo da carreira, falar que não estava dentro do perfil. Eu falei, não, seu perfil é exatamente... Olha, se você quer continuar sendo auditor, continua sendo do jeito que você é. E muito interessante isso que você colocou, e me permita aqui abrir um parênteses, porque perfil comportamental existe desde a década de 60, mas nem todas as empresas adotavam a análise de perfil comportamental nos seus processos seletivos. Isso é uma coisa mais recente que, digamos, se popularizou. Ou seja, não olhar só o currículo frio. Não só as suas competências Formado técnicas. em contabilidade, fala inglês, sabe um pouco de computador. Ah, então isso serve para mim. Não, peraí. Eu tenho que olhar o perfil e, como dizia Jim Collins, nas empresas feitas para vencer, empresas feitas para durar, colocar as pessoas certas no lugar certo. O que significa isso? Qual que é o perfil ideal do auditor? Deixa eu ver se esse candidato tem o perfil adequado para aquela cadeira de auditor, que foi exatamente o que fizeram com você. O auditor precisa disso. Caramba, o Luiz tem tudo isso. Então, o que significa? Que você vai ter um profissional com uma grande possibilidade de ser um profissional acima da média, um profissional que a gente chama de outstanding, porque ele não vai gastar energia para ser uma coisa que ele não é, ele já é natural. E isso está muito relacionado com o Ikigai, né? Aquele termo japonês que fala, né? Perfeito. O que você gosta de fazer, que você sabe fazer muito bem, com o que você pode ainda ter uma remuneração com isso e, além disso, né, ter uma contribuição positiva para a sociedade. Tem uma frase no mercado que diz isso, né? Descubra o que você gosta de fazer e faz muito bem feito, faria até de graça. E quem sabe um dia alguém vai te pagar para fazer. Exatamente. Quando você acha esse ponto, que é o seu Ikigai, né? Você é um profissional diferenciado. E com certeza você fazendo aquilo que você gosta, você tende a ter sucesso. É muito provável. É prazeroso, né? É prazer. E contrapartida, se você vai trabalhar pensando só na remuneração, que inicialmente muita gente pensa nisso, quanto que eu vou ganhar, né? E aí tem esses conflitos, né? Até de personalidade, de comportamento com relação à profissão que ele acabou escolhendo por questões de remuneração. Mas vamos voltar para a linha do tempo aqui. Estava estudando ainda e passou no processo seletivo da KPMG. Isso. Entrou no processo de trainee, duração 1 ano, 2? Não, porque é contínuo.
Ah, contínuo. É contínuo. Você começa lá como trainee, aí todo ano você é avaliado, você tem que ter uma média no mínimo 7, de 0 a 10. Se você não tiver, você é convidado a ser desligado da empresa, e se você continua, você é promovido. Aí tem os degraus que vão até você chegar a sócio da empresa, né? As empresas de auditoria Quantos todos. anos você ficou lá? Eu fiquei quase 4 anos na KPMG. 4 anos. Deu tempo de você se formar, né? Eu tive de me formar. Faculdade. Isso. E aí, nesse meio do caminho, casamento, alguma coisa ou ainda não? Ainda estava jovem? Não, o casamento veio depois. Veio depois. Saiu da KPMG, então, foi para onde? Aí foi para o Alpargatas, que era um cliente da KPMG que eu prestava serviço. Aliás, é curioso, né? Meu primeiro cliente, que foi a MWM Motores Diesel, eu fui fazer um trabalho lá, fui fazer auditoria, e o responsável pelo trabalho falou assim: era trainee, você vai fazer a parte de RH. Aí peguei algumas coisinhas lá, alguns problemas e tal. Aí o gerente de RH falou: você não quer vir trabalhar aqui? Eu falei: poxa, mas eu comecei agora, né? E eu não queria, porque eu queria ser auditor, né? Ia trabalhar na parte administrativa do RH, não tava, e era eu queria, porque essas empresas de auditoria são verdadeiras escolas, você aprende muito. Eu atuei, assim, eu não lembro um segmento que exista hoje que eu não tenha atuado. Você passa por tudo. Você faz auditoria em tudo que é segmento, sabe? Nossa, dá para escrever livros. Não, é uma grande formadora para o mercado, né? Porque a gente fala que na empresa de auditoria, ou você se torna sócio, ou em algum momento você vai virar diretor, CFO, em alguma empresa. É o que acontece. Cliente. É o que acontece. E aí, então, eu falei: não, eu vou continuar na KPMG, e continuei na KPMG. Aí a Alpargatas era um cliente, aí eu já estava namorando, já pensando em casar, né? E aí a remuneração, eu nunca esqueço quando a Alpargatas me ofereceu o salário a 2,5 vezes a mais do que eu ganhava na KPMG. Fazia diferença naquele momento. Né? Faz até 2,5 vezes. Pensando em casar, né? Eu falei: puxa, eu vou aceitar. E era na auditoria, então era dentro daquilo que eu queria. E tinha uma coisa também que me agradou mais do que a remuneração, que era a auditoria interna. Né? Qual o diferencial? Na KPMG, na ocasião, a gente só fazia auditoria externa, que era auditoria de balanço, auditoria das demonstrações financeiras. Então, eu sou contador formado, tudo, mas não era o que eu gostava. Eu queria fazer a parte auditoria interna, sabe? Conhecer todos os processos, fazer a parte até de apuração e investigação de fraudes. Lembra dos filmes? Lembra de Agatha Christie, né? Então, foi aí que eu acabei optando e indo para São Paulo Alpargatas, que era um mundo, né? Era um monstro. Eu lembro que uma vez num evento lá da Alpargatas, fez para os funcionários, ela chegou de acordo com as pesquisas, todo lar brasileiro tinha pelo menos um produto da Alpargatas. Incrível. Então era Havaianas, Westop, Timberland, depois veio o Mizuno, uma época ela chegou a produzir os tênis da Nike no Brasil, C-Club, nossa, era uma infinidade. O marketing deles era assim uma coisa fantástica, né? Todo profissional de marketing que passou pela Alpargatas foi bem sucedido. E quantos anos você ficou lá? Fiquei, acho que 2 anos. Aí depois teve o problema de assaltos, né? Eu fui assaltado algumas vezes em São Paulo, 7 vezes, na verdade. A última vez com sequestro relâmpago, né? Que me levaram até um caixa eletrônico. Eu falei: não, chega de São Paulo. Não é nada grande, não. Chega de São Paulo, eu resolvi, aí vamos pro interior, né? Já casado. Aí a minha esposa falou assim: vamos, tal, vamos pra onde? Eu falei: vamos ver. Aí apareceu uma oportunidade em Joinville, Santa Catarina, trabalhar no Grupo Hansen. Que é a TIG e tal, eu fazia auditoria no Grupo Hansen, né? E também como auditor interno? também sempre como auditor. Aí daí em diante, né? Desde 86, quando entrei na KPMG, sempre como auditor. Aí passei pelo Grupo Hansen, depois voltei para São Paulo, fui na Tecnosistemi, que era um grupo italiano, que era um braço da TIM. Na época estava começando o celular no Brasil e precisava montar os sites. Então, esse Tecnosistemi, ela fabricava as torres, todo o equipamento para os sites de transmissão do celular, né, e também comercializava isso. E ela vendia não só ela era um braço da TIM, mas ela vendia para as outras operadoras também. Aí fiquei lá um tempo e fui passando assim por outras empresas até entrar na Camargo Correia. Em 2002,
Entrei na Camargo Corrêa e aí desculpa, antes da Camargo Corrêa tinha uma coisa que me marcou muito na minha carreira profissional. Fui trabalhar num grupo de empresas como um auditor sênior. E lá eles estavam, olha, não tinha nada, não tinha mapeamento de risco, não tinha auditoria, não tinha nada. Então eu estava fazendo startup do departamento. Aí muito trabalho, estou trabalhando todo dia até tarde, fazendo hora extra não remuneradas, que é uma das coisas que tem uma característica da auditoria, porque eles falam que é um cargo de confiança, então dificilmente é remunerado pelo trabalho extraordinário. Aí fiquei lá, tal, aí tinha 2 meses de empresa, estava vendendo um contrato de experiência, entrou o Plano Collor, e a empresa, todo o capital que ela tinha, ela investia. Entrou o Plano Collor, acho que era 50 mil cruzeiros, 50 mil, uma coisa assim. Quem tinha, todo o dinheiro que tinha a mais ficou bloqueado. Aí a empresa caiu no desespero, né? Aí eu tinha um chefe que era o gerente da auditoria, aí o diretor, que era o diretor-geral, me chamou na sala falando isso. Infelizmente, nós vamos ter que te desligar, né? A gente está gostando muito do seu trabalho e tal, mas como você está num contrato de experiência, todos aqueles que ainda estão no contrato de experiência são os primeiros, porque o custo é menor, né? Claro. Para desligamento, então, falei, não, sem problemas, eu entendo perfeitamente, não se preocupa, então. Aí ele falou assim, ó, eu queria que você ficasse faltava acho que 3 semanas, um pouco mais para acabar o contrato de experiência, para dar continuidade no trabalho. Eu falei, não, sem problemas. Continuei trabalhando, fazendo hora extra, trabalhando até tarde, às vezes até de sábado, sabendo já que no final do contrato de experiência eu ia ser demitido. Na última semana, esse mesmo diretor me chamou na sala e falou assim, pensei, acho que ele vai agradecer, né? Obrigado, sucesso aí na sua carreira e tal. Aí ele falou, Luiz, nós estamos impressionados com a sua atitude nesse período aí. Depois que eu te falei que você seria desligado, você continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. E aí o que aconteceu? Um gerente administrativo e financeiro de uma das unidades está mudando de estado e pediu demissão. E a gente acha que você tem todo o perfil para assumir esse cargo. Eu saí de desempregado para promovido. Na época era auditor sênior, fui promovido para gerente administrativo financeiro. Pode parar a gravação agora, pode parar tudo, porque a gente já teve várias lições hoje, né? Cara, tapa na João, hoje tá, né? Quanta gente fica, como você falou, quanto eu vou ganhar, os meus direitos, né? Mas esquece dos meus deveres, esquece que o único lugar onde dinheiro vem antes do trabalho é no dicionário, que a gente tem que trabalhar e mostrar serviço, e a boa sorte é aquela que a gente planta, não é aquela que cai do nada, né? Você poderia realmente falar assim, não, eu vou embora agora. Não, então eu tenho que ir embora todo dia um pouco mais cedo porque eu estou procurando emprego. Isso. Estaria no seu direito. Direito legal, né? Direito legal. Quando você mostra o diferencial, o universo, Deus, a crença que você tiver, né? As coisas se abrem. E qualquer que seja a profissão que a gente escolha para chegar numa trajetória executiva, empresarial, ou mesmo aqui no nosso universo de conselho, muitas vezes a gente vai ter que realmente ir lá e mostrar primeiro um trabalho pro bono, né? Uma consultoria, alguma coisa, e mostrar o nosso valor para depois, então, a gente de fato ser remunerado. Muitas vezes os valores são invertidos, né? Eu só quero saber quanto eu vou ganhar para depois saber o que eu tenho que fazer. A maioria das vezes Luiz, parabéns por essa bela história. Aí, daí, depois eu entrei na Camargo, né? E aí teve também um outro aprendizado, né? Que eu já era sendo experiente, depois promovido para gerente administrativo e financeiro. Quando apareceu a oportunidade na Camargo, era para ser auditor sênior. Eu falei, nossa, mas eu vou retroagir, né? Vou retroceder na minha profissão. Só que a Camargo era O supervisor é quase um diretor. Aí quando eu fui conversar com o RH, quis conhecer como que era. Falou, Luiz, aqui a gente tinha uma estrutura bem grande de auditoria que estava na holding. Só que aí acabou tinha 2 pessoas só na holding, e agora a ideia é que cada empresa tem a sua, aquela que quiser.
E a construtora, que era o carro-chefe da Camargo Corrêa, está montando uma equipe de auditoria. Só tem um auditor remanescente disso daí. E o que era chefe que é um auditor, e o chefe dele saiu, então a gente está buscando alguém para esse cargo. É bom, tudo bem, eu vou entrar com um cargo de sênior, mas vou ser o chefe do departamento, o responsável pelo departamento. Ok, aí aceitei o convite, né? Passei num processo seletivo e aceitei o convite. Aí foi, assim, muitas oportunidades, né? Primeiro que a empresa cresceu mais do que na época que eu saí da Camargo Corrêa, estava com 36 mil funcionários, faturando 7 bilhões. Fácil auditar tudo isso. A atuação no Brasil inteiro, não é isso? Atuação no mundo. No mundo, né? Porque a Camargo ela virou uma multinacional brasileira, né? Como a Odebrecht. Então a gente atuava em vários países aqui da América Latina, África. Fiz auditoria na África, em 3 países da África, que Experiência. fiz auditoria em Angola, né, que é um país paupérrimo. Quer dizer, na verdade o país é rico, né? O povo que é pobre, né? Eles têm petróleo, tem diamante, né? Não sei se assistiram o filme do Leonardo DiCaprio, fala do diamante de Angola. De sangue. Exatamente. Só que é um outro mundo, né? Lá não dá, você tem que ter uma cabeça toda diferente para você fazer uma auditoria em Angola que você em São Paulo. Não dá para você exigir. Por exemplo, em Angola, na época eu fiz auditoria lá, não existia crédito. Cartão de crédito, nem pensar. Os expatriados que foram para lá, empresa para alugar imóvel para eles. Agora, quanto tempo você quer o imóvel? Por 2 anos. Você tinha que pagar adiantado. Senão, nada feito. Não existia crédito, né? Tinha o risco também, lá, embora não houvesse arma de fogo, né? Porque eles tinham dificuldade, não conseguiam arma de fogo. Mas os assaltos eram muito... Tinha um funcionário, por exemplo, que a gente não podia sair na rua se não fosse dentro do carro da empresa. Então, você queria sair para almoçar, tinha que chamar o carro da empresa para te levar, o motorista te levar. Aí um funcionário estava lá no condomínio, que a empresa alugou vários imóveis para os expatriados, aí deu vontade de fumar e tinha acabado o cigarro. E ele sabia que o quarteirão seguinte tinha um lugar que vendia. Ele saiu, isso 7, 8 horas da noite, dia de semana, saiu, aí jogaram uma pedra, tipo um tijolo, pegou na costela dele, ele se agachou, foram lá e assaltaram ele. Então, tinha essas coisas, né? Mas a Camargo chegou a ter $1 milhão. $1 milhão de projetos inicialmente, depois foi crescendo, porque a Angola começou a se desenvolver, e a Odebrecht estava junto também, se desenvolver muito na época. Luiz, uma coisa importante para a gente, já que você citou o nome de Camargo Corrêa, e aí algumas pessoas podem remeter Camargo Corrêa com um período da nossa história aqui mais recente de algumas empresas, mas é importante ter esse parênteses aqui para dizer a diferença do trabalho do auditor interno para o auditor externo, né? E daqui a pouco a gente vai chegar na responsabilidade dos conselheiros também, porque algumas situações que acontecem dentro da empresa não é de cunho do auditor interno avaliar, correto? Sim, perfeito. E além do que, o papel do auditor interno é tudo que ele encontra de questão de qualquer tipo na governança, qualquer problema, ou até virtude também dentro da governança, porque o auditor só não vê coisa ruim. Explanar isso daí para quem ele é subordinado. E eu fazia esse meu papel. Então, meus relatórios estão lá, eu era subordinado diretamente ao CEO, né? E o CEO encaminhava isso pro conselho da empresa, né? Então, esse era o papel. Aqui é um ponto importante, né, Udo, com a sua experiência aí, com outros empresários, conselheiros que você tem conversado, essa prática do departamento de auditoria interna ser ligado ao CEO, isso é um pouco perigoso, você não acha? Sim. Porque o conselho de administração, representando os acionistas, ele tem os melhores interesses, porque representa o seu acionista. Sim, aí Contratou um CEO e você deixa o auditor que pode descobrir alguma coisa abaixo desse CEO, não me parece ser o mecanismo ideal, não sei. Não é a prática mais recomendada. Não é. Né? Então, quando a gente está falando de uma empresa, né, que já tem o seu conselho de administração constituído, tira a independência, né, dessa auditoria. Via de regra, ele tem um comitê de auditoria. Né, Comitê de auditoria. Onde está ligado a auditoria, tanto a interna como a externa também, que né, aí você contrata uma empresa de reputação ilibada do mercado, aquela coisa toda, para prestar contas para quem? Para os sócios. Exato. Né? E esse comitê também,
ele investiga inclusive o próprio conselho de administração, né? Então ele faz todo esse reporte para que os sócios tenham os elementos em mãos para ver a melhor estratégia para a empresa, né? E naturalmente que nesse sentido o CEO ele é, por assim dizer, subordinado ao conselho de administração. Quer dizer, o conselho de administração ele vai avaliar o desempenho daquele profissional, daquele executivo, para ver se ele, né, entregou aquilo que foi planejado estrategicamente para a empresa, né, e, né, tem inclusive o poder de tomar a decisão de demitir ou não aquele profissional. Então, né, respondendo a tua pergunta, na minha opinião também, né, e aí eu acho que o Luiz também concorda com isso, que o auditor, né, ele deveria responder aos sócios ou ao proprietário da empresa, enfim, que são os maiores interessados. É que em alguns casos, né, o CEO e o proprietário se confundem, né? Mas nesse caso não é um funcionário de carreira, inclusive o CEO. E realmente, academicamente, eu gosto de ministrar palestras, já fui professor na Trevisan Escola de Negócios, no curso de pós-graduação em auditoria. Oi, mais uma coisa que a gente está descobrindo. Aos pouquinhos a gente vai saber. Já dei mais de 50 palestras no Brasil, no exterior, Congresso Latino-Americano de Auditoria, Ministério da Você está na nossa comissão temática? ESG. Você está na de ESG, não na de auditoria. Por que não? Não. Foi a pergunta que eu fiz, mas como eu fui convidado pelo meu amigo Alberto, no qual tem um imenso prazer. Alberto, perdeu o Playboy. Estamos precisando de ajuda lá na de auditoria, aí vamos conversar. Então, e aí eu sempre fui, acho que não sei se o Marcelo ou o Udo comentou, nossa, é para auditar tudo isso daí, né? O mundo inteiro, 36 mil funcionários, tinha os terceiros que aí triplicava, né? Ia mais de 100 mil pessoas envolvidas. A Camargo, ela é player em construção de usinas hidrelétricas. Um dos maiores players do mundo em construção de usina hidrelétrica. Mesmo porque a usina hidrelétrica tem mais no Brasil mesmo, né? Que é uma energia renovável, limpa. Né? Ele montava muito dos equipamentos que a gente fabricava, da Voit. Voit, sim. Era da Voit? Sim, muito. E aí tinha era 1.000, 2.000 pedidos por mês. Como auditar isso, né? Você tem a parte de terceirização, tudo. Aí eu sempre fui um cara, embora eu nunca fui, assim, nunca trabalhei com tecnologia, mas sempre fui um cara focado na inovação. E aí tecnologia, né? Aí tecnologia tem que me ajudar nisso. Aí uma vez eu cheguei, eu sempre tive muita liberdade, passei por 3 CEOs lá, com todos, sempre me deram muita liberdade. Luiz, faz o que você achar melhor, o que você precisa, qual que é o benefício que vai trazer para a empresa. Aí eu apresentava para eles, toca em frente. Aí eu chamei uns consultores, o pessoal de TI, e falei assim, olha, a gente faz auditoria, usa tabela randômica, estatísticas, tudo, para tentar achar onde tem algum problema que possa vir a prejudicar a empresa. Isso aí, sabe, embora falem que auditor tem o dedo podre, dedo biônico, enfim, mas é uma coisa insensata, né? Então eu preciso da tecnologia. O que você quer, Luiz? Eu quero ter um cockpit que eu olhe para a tela e já saiba onde que eventualmente pode ter algum problema. Pô, mas como você quer fazer isso? Nós temos o SAP, que é o maior RP do mundo, o mais vendido no mundo. É um monstro, que cobre tudo, em matéria de governança ele é ótimo. Então eu quero que as práticas de governança conversem com o SAP, onde está o banco de dados, usando como IA, inteligência artificial. Isso em 2010. Beleza, então vamos fazer, vamos criando, fizemos um piloto e tal, e funcionou. Começou a parte de compras, tanto de serviços, materiais, terceirização toda envolvida. Então era um mundo, né? E aí eu chegava de manhã, rodava lá o sistema, chegava de manhã, eu já sabia quais os pedidos que foram gerados pela empresa que estavam em desacordo com as normas da empresa. Aí eu bloqueava esses pedidos, né? Uma vez no IIA, eu fui conselheiro fiscal do IIA, que é o Institute of Internal Auditors, que é um órgão com sede nos Estados Unidos, né? Que tem mais de 100 países,
E tinha um capítulo no Brasil e eu fui convidado para ser conselheiro fiscal aqui no Brasil. E aí o pessoal fala, poxa, mas isso daí você não está interferindo na operação? Eu falo assim, mas a auditoria antiga é aquela detectiva. A auditoria atual, isso 2010, é aquela que tem que ser preventiva. Então você, como dono da empresa, o que você mais te agrada? Se eu chegar para você, olha, tivemos um desfalque de 2 milhões de reais, mas fica tranquilo, nós já descobrimos, agora nós vamos corrigir, de agora em diante não vai mais acontecer. Não vai acontecer, mas os 2 milhões já foram. Só que os 2 milhões já foram. Ou chegar para você, olha, 2 milhões de reais aqui, iam ser desviados da empresa, nós bloqueamos, não vai acontecer, não vai ser mais desviado. Obviamente, a segunda opção. Detector de fumaça ou um bom extintor, né? Exatamente. O que você quer dizer? Eu gostei dessa analogia. É que eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa ligada a esse setor, realmente. Você tá ficando... Morelli, um abraço. A ideia é vir de você. Então, aí, vamos fazer isso. Aí, usando o SAP, que era o banco de dados, e mais alguns outros softwares de auditoria, inteligência artificial, a gente criou isso daí. Aí, eu fui convidado, como eu dava palestra em vários congressos, vários cursos, fui convidado para apresentar esse case na USP. Apresentei esse case na USP e lá tinha um professor Miklos, o sobrenome dele... desculpa, mas é mistura de polonês com russo, é difícil até de pronunciar. E ele me convidou para apresentar o case nos Estados Unidos, na Newark University, que é a universidade dos Estados Unidos. Newark, que é próximo a Nova York, né? Do lado de Nova York já é New Jersey. E eles têm lá um laboratório só de monitoramento contínuo em auditoria. Então, ia ter um fórum mundial, com representantes de todos os países, e eu fui o primeiro representante brasileiro a apresentar um case, né, nesse fórum aí. E aí, inclusive, depois o case foi utilizado por uma aluna chinesa, né, não que estava morando nos Estados Unidos, fazendo isso daí, ela ia usar o nosso case para adotar em algumas empresas na China. Isso, e aí... Quantos anos, então, nesse período de empresa? Da Camargo, 13 anos. 13 anos. Isso. Entrou como um sênior? Sênior e virei gerente executivo, porque lá a gente não tinha denominação de... o papel era de um diretor. Tanto é que em 2009, nós fomos fazer um trabalho de auditoria, aí eu cheguei para... Olha, tem um problema aqui, não está de acordo com a norma. Aí o cara falou assim, qual norma que você está falando? É a norma aqui de pagamentos, né, do financeiro. A norma do financeiro fala que o prazo para pagar era de 10 dias. A norma de compras dizia que os fornecedores tinham que ser pagos em 7. Por quê? Porque cada departamento chegava e chamava uma pessoa que tinha lá que digitava, fazia as normas, e falava, põe aí que agora em ano vai ser assim, assim, assado. Aí o outro departamento chamava, põe agora, não se conversar. Né? Aí eu cheguei e falei isso daí pro CEO, e ele falou assim, mas por que isso? O que está faltando para isso aí? Eu falei, precisa criar uma área de compliance. E quando eu falo em compliance, tá? Eu falo compliance pensando no padrão americano. Puxa, mas qual é a diferença? O compliance no Brasil, e na minha área aconteceu isso, então eu fiquei com compliance e auditoria. O CEO falou, então cria quanto você precisa, quantas pessoas você precisa, pode criar a área de compliance que você vai assumir. Só que compliance no Brasil acabou assumindo o papel da área de riscos e da área de controles internos. E também o compliance. Então houve uma mistura. E hoje já está invadindo a auditoria, né? Assim, nada contra, né? Depende muito do estrutura. Mas nos Estados Unidos... Foi tropicalizado. Exatamente. É a jabuticaba, né? Só tem no Brasil isso. Porque nos Estados Unidos o compliance... Por isso que você vê muito compliance officer no Brasil hoje, advogado. Porque nos Estados Unidos o compliance, ele é regulatório. Tanto interno, né, tanto normativo interno como normativo externo. Porque lá já tinha área de riscos, já tinha área de controles internos, já tinha uma área de auditoria interna. E aí criou o compliance para trabalhar com o regulatório. Então, porque o próprio IIA, que ele dita as diretrizes de auditoria no mundo, no IPPF, ele fala que são as linhas de defesa. Aí eles tiraram a palavra defesa, porque eles falaram que não tinha ataque, então não tinha sentido ter a palavra defesa. Eu acho que tem que a defesa perante a materialização dos riscos.
Quais são as linhas de defesa? A primeira linha de defesa são as áreas de negócio. Então, o financeiro é uma linha de defesa. Lá ele tem que se preocupar com os problemas da área dele. A área de vendas e todas as áreas têm suas linhas de defesa. A primeira linha de defesa. A segunda linha de defesa, qual que é? Quais são? A área de riscos e a área de controles internos e o compliance. Riscos que tem que mapear, para ver se todos os riscos foram mapeados, se foram avaliados, se existem controles internos mitigatórios para que esses riscos não se materializem, e o compliance entra com a parte legislativa. Olha isso aqui, blá, 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 blá. E a auditoria interna é a terceira linha de defesa. Ela faz um filtro, ela analisa essas 3 áreas, inclusive e as áreas de negócio, para ver se não tem algum buraco aí que vai dar problema. Essa é a linha. Só que aí, aí começou o compliance, fazer investigação de fraude, fazer um trabalho de auditoria. Eu fui em empresas, fui numa multinacional um mês passado, que estava o gerente de auditoria conflitando com o compliance officer, porque tinha alguns trabalhos que ele achava que era dele, e o compliance officer achava que era do outro. Então, tropicalizou, né, isso daí, não sei, já provoquei o IIA, porque como ele cuida de tudo isso daí, eu acho que ele tem que fazer alguma coisa, criar alguma diretriz para poder regularizar isso daí como deveria ser. Diretiva, né? Saindo da Camargo, qual o próximo passo? Saindo da Camargo, Nesse momento já casado, filhos. já casado, já com filho, aí eu resolvi abrir uma consultoria. Abri uma consultoria e eu fui corajoso, né? Porque eu abri uma consultoria em 2015, na época da crise, lembra? Dilma, impeachment. Na época, né, antes da pandemia, tinha sido o recorde de desemprego no Brasil. Exatamente. Mas eu resolvi começar a ganhar dinheiro com a experiência de 30 e poucos anos na época que eu já tinha. E aí comecei nisso e tal, e sofri bastante, mas uma das coisas que eu aprendi aqui na Board Academy é com relação a networking, né? Eu sempre dei muito valor, eu sempre fui muito comunicativo, isso me facilitou também. E sempre fui muito brincalhão, fácil de fazer amizade, embora seja auditor, né? Aí... Nem todo mundo é perfeito, né, Aldo? Aí tem um network muito grande, então isso me ajudou muito, embora a crise, né? Tinha vários amigos, até pelo fato de ter sido conselheiro do IIA, me ajudou, e de congressos, tudo. Então, me facilitou, abriam as portas para poder entrar e prestar serviços de consultoria. Consultoria em implantação de monitoria, fazer monitoria externa. Tudo que você imaginar. Braço. Luiz, eu já tenho... Às vezes a pessoa já era o CAE, que a gente chama, que a nomenclatura, que é Chief Auditing Executive, que é o head de auditoria. Aí ele já mas só que ele tem lá 2 funcionários, isso é muito comum, ele tem 2, 3, só que ele tem um mundo para fazer, até o case que... Contratar o tal do auditor as a service. Exatamente. Até um case que a gente... Inclusive esse case também eu recebi um prêmio da SAP, né? Como a gente usava a SAP, foi premiado pela SAP. Até o case ajudava também para orientar o que ele vai fazer para auditar aquele mundo, sendo que ele tinha 3 auditores só na equipe, né? Então isso me ajudou muito na crise e tal, e até hoje a gente trabalha com consultoria. E eu faço consultoria, você fala, puxa, mas aqui a gente fala sempre do pequeno e médio empresário, né? Eu faço auditoria até de condomínio, de prédio, de casas. E é impressionante, né? E é uma característica do brasileiro, né? Todo mundo que eu converso que mora em condomínio, seja de prédio, seja de casa, fala, o síndico lá, não sei não. Trocou de carro, não sei não, algum problema. Mas nunca, ninguém pediu para fazer auditoria, né? Eu até recomendei aí para o pessoal que cuida dessa parte de condomínios, tudo, falava assim, devia criar no estatuto, todo síndico, quando fosse assumir, que houvesse uma auditoria antes para entregar para aquele síndico que está assumindo. Aquele ciclo, né, Luiz? Exatamente, saber tudo que teve, quais as dificuldades, quais os problemas, tudo para quem está assumindo ficar mais tranquilo. Né? Não gostaram muito da ideia, não. E até hoje, eu vou dizer para vocês, não teve um condomínio que eu tenha auditado que não tenha problema. Não, mas sim. Inclusive, problema de desvio de dinheiro mesmo, sabe? Usar cartão de crédito do condomínio para comprar coisas para sua casa particular. E aí faço multinacionais, né? Empresas da JBS. Qual que é o nome da sua consultoria? Trend.
Trend. Por que trend? Tendências. E como eu falei em determinado momento, eu sempre gostei dessa coisa de inovação, né? Então, sempre inteligência artificial em 2010, né? Ninguém falava nisso. Ninguém fala. Aqui, né? Porque nos Estados Unidos, todos os congressos de 2009, até eu sair da empresa, e mesmo depois eu continuei indo, eu fui em todos os congressos internacionais do IIA, todos, que ele faz um congresso anual. E lá você aprendia muita coisa, né? Então já se falava inteligência artificial, da data analytics, sabe? Toda essa parte de tecnologia. E usava para auditoria, né? E aí hoje, né, usa a inteligência artificial e tal, aí criam até aquela coisa, mas será que isso não vai substituir o ser humano? Não, inteligência artificial, ela só popularizou o uso hoje. É aquilo, porque aquela atividade que pode ser padronizada, ele vai executar aquilo né, ele vai, naturalmente, tem uma série de coisas que são ligadas ali, ele faz comparações, análise e tudo mais. Substituir. É como se tivessem dado uma máscara, uma roupagem nova para um ERP que antes funcionava com códigos. E aí só o especialista conseguia. Sim. Agora colocaram uma carinha bonita na frente onde o usuário é amigável e consegue usar. A inteligência artificial atual é essa. E tem uma parte de inteligência, por exemplo, assim, nesse case que ele fazia. Então você tinha lá todo o banco de dados das compras. Aí dizia, uma dos itens da norma dizia assim que todo pedido tinha que ter no mínimo 3 cotações de preço. E ele chegava lá e verificava, porque todas as cotações tinham que estar no sistema. O SAP, ele tem por exemplo, se você faz uma cotação que a gente chama via SAP, você manda um e-mail respondendo a licitação. Já fica armazenado. Fica registrado, inclusive os valores que o fornecedor estabeleceu para você. Então, só que tem como alterar. Só que fica a trilha. Sim. Fica o rastro. E a inteligência artificial fazia o quê? Ia lá, via se foi alterado, se teve rastro. Não teve as 3 cotações, ele me sinalizava tudo isso nesse cockpit que eu tinha. Né? Então eu já sabia, isso rodava à noite. Né? Rodava à noite por um acaso, né? Porque ele não interferia, ele trabalhava sempre no espelho do banco de dados, né? Não interferia na performance do banco de dados. E aí eu chegava de manhã e já sabia, esses pedidos estão com problema, vamos bloquear e te auditar. Por que não foi feito 3 cotações desse pedido? Não, é que não sei. Era urgente e tal. Fornecedor específico. Pode acontecer. Governança proativa. Exatamente. Você está se antecipando a um eventual problema. Exatamente. E aí quando eu saí, consultoria, aí uma vez conversando com um colega meu que é sócio na Deloitte, ele falou assim, Luiz, por que você não vai para um conselho? Com a experiência que você tem, vai lá, nossa, eu vejo aí tantas empresas precisando de um palpite, né? E uma ajuda e tal. Eu falei, olha, é para se pensar. Até que é uma ideia e tal. Nisso, o IBGC lançou a segunda turma para membros de comitê de auditoria. Comitê de auditoria. Fui e fiz o curso. Fiz o curso, sensacional, fantástico, muito bom. Revi até alguns amigos lá que eram palestrantes do curso. Sensacional, tudo. Aí, que me levou à Board Academy. Uma coisa até que para vocês da Board Academy. Uma coisa que me incomodou um pouco é que eu comecei a fazer o curso no IBGC. Quando terminou o curso, na última aula, ele falou assim, olha, você terminou o curso, mas se você quiser ser certificado, você vai ter que pagar mais tanto, fazer mais não sei o quê, mais não sei o quê. Nossa, eu fiquei bravo. Eu falei, pô, por que não me falaram isso? Eu pensei que eu fosse sair certificado já, né? Tudo bem, eu tenho um certificado de conclusão de curso, mas uma certificação mesmo. Eu podia incluir isso no curso. Aí um determinado dia, eu tô lá acho que no LinkedIn, apareceu lá PFCC. PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros. Esse C da certificação que me atraiu. O poder do nome. Inclusive, ainda hoje, muitas empresas só contratam conselheiros certificados. Então, realmente, nós temos empresas que nos procuram dizendo, olha,
eu tenho aqui um conselho, porém agora eu estou num processo de IPO, de M&A, enfim, e os meus conselheiros precisam ser certificados. Eu preciso colocar todos eles numa turma aí urgente para eles obterem a certificação. O banco de talentos de BGC é só de conselheiros certificados. Sim. Se você não tiver a certificação, você não participa do banco. Empresas estão listadas, né? É, Então, o certificado não é só... Para muitos vai acabar, depois de uma formação, sendo mais um certificado que ele vai guardar, porque se ele não atuar, não serve de muita coisa. aí até dentro da minha atuação, eu comecei a ver em várias empresas de todos os portes e segmentos, assim, a miopia que o empresário ou o CEO ou a alta administração tem com relação a riscos, né? Então, por quê? Aí você vê, por exemplo, pega uma startup. A startup, 90% é criada ou por alguém da área comercial, foi da área comercial de alguma empresa, daquele segmento que ele quer fazer alguma coisa diferente, ou da área produtiva, de produção. Um técnico. E aí você vê, aí ele fala assim, não, o Alberto, um abraço, Alberto. Alberto até citou no podcast que ele fez aqui, né, um exemplo que eu dei para ele. Eu fui convidado lá para fazer uma proposta para uma empresa. Aí a diretora de compliance, que era uma diretora de jurídico, Luiz, tal, aí veio o dono da empresa, né? Era um árabe. Aí ele chegou e falou assim, não, mas minha empresa não tem riscos. Mas desculpa, mas sua empresa tem risco. Mas como você sabe, você chegou agora aqui na minha empresa, falei, porque toda empresa, só se tiver com a porta fechada, aí não tem risco, né? Você abriu a porta, está ativa, ela tem risco. Aí eu falei, não, eu acho que você está querendo vender serviço, tá? Um cara assim, senhor, sabe, super... Pois vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma proposta aqui, success fee. Só taxa, só vai me pagar se realmente eu mostrar para o senhor que a sua empresa tem vários riscos importantes. Senão você não precisa me pagar nada. Gostei da ideia. Fiz, né? Apresentei para ele, ele quase caiu duro da cadeira quando ele viu os riscos que a empresa dele tinha. Muitos riscos, toda a empresa. E aí ele contratou a gente para ajudar na implementação de controles internos e depois auditar e monitorar. Porque é o que eu sempre falo, o risco ele é mutável, né? Então hoje o risco ele pode ser baixo, amanhã ele pode ser alto, o mesmo risco. Amanhã ele é alto, ele pode ser baixo. Amanhã tem um novo risco. A gente trabalha com tecnologia. É tático, né? Fiz um mapeamento, chega, não preciso fazer mais. Não. Exatamente, esse é um problema. Eu já tenho vários clientes que eu fui e fiz todo um mapeamento de risco, um trabalho maravilhoso e apresentou para eles. Eles guardaram lá, não fizeram mais nada. Continuam hoje trabalhando com a mesma matriz de risco. A gente trabalha com tecnologia. A tecnologia hoje é uma coisa, amanhã é outra. E o risco muda junto. É feito os vírus, né? Eles têm as várias mutações. Exatamente. Então, é uma coisa que está sempre sendo monitorada, né? Que eu falo com monitoramento. Você que está nos assistindo aqui, conselheiro, conselheira, candidato, futuro conselheiro, você precisa colocar na sua lista de to-do aí, de atividades, de recomendações para as empresas na qual você vai ser um conselheiro, um mapeamento de risco, e não só o mapeamento estático, mas o gerenciamento desse risco, a atualização desse mapa de riscos, né? Isso é uma atividade feita por profissionais especializados nisso, porque o empresário aí, ele tem essa visão míope, como diz nosso querido CEO Faria Souza, ele está olhando um lado da montanha. Nós, como conselheiros, vamos ajudá-lo a olhar os outros lados e uma equipe mais especializada em gestão e mapeamento de riscos vai poder ajudar, não é isso, Udo? Perfeito. A esse empresário olhar outras esferas que podem colocar em risco a operação e a longevidade dessa companhia. Sim, e lembrando que risco, todo mundo, quando a gente fala em risco, todo mundo pensa no lado negativo. Mas o risco pode ser uma oportunidade, né? Se de repente você tem um risco e que muitas empresas acabam não querendo se arriscar em fazer aquilo, um concorrente, você se arriscando, você pode ganhar dinheiro, desde que você faça o quê? Se monitore, tenha suas precauções, se previna de alguma forma para aquele risco não se materializar e acabar com a sua empresa, né? Você trouxe um insight aqui importante. O mapeamento de um risco pode gerar um novo business, um novo negócio que você... diferenciado. Que você resolve a dor na sua empresa, mas quantas outras empresas também têm aquela dor? E você pode, de repente, prestar um serviço. Exatamente. Então,
E por isso que eu sempre falo, tem que mapear o risco e o monitoramento contínuo, porque isso está sempre mudando amanhã. Aí eu falei assim, poxa, e aí quando eu vi também lá no board para trabalhar com os empresários de pequenas e médias empresas, eu falei, se nas grandes já existe esse gap, né, dessa visão míope que eles têm, imagina numa pequena e média. A padaria do seu pai lá. Exatamente. Eu usei porque eu tinha. E o meu pai. Se só tem um cara que faz pão, o padeiro pode morrer, pode faltar, e aí aquele dia a padaria fecha? É um risco, não é? E o empresário não percebe. Aí você tem um funcionário A idade dele tá na mão do cara. Você tem um funcionário no caixa, e se ele cobrar errado, ou se ele cobrar um produto a menos, a rede de supermercado, o varejo, ele tem algumas técnicas de PDV, né? Que eles falam, para você meio que auditar, tentar evitar isso daí, né? Por exemplo, se eu tô lá no caixa, sou mal intencionado, vem alguém no supermercado, eu pego lá, tem 5 negócios, eu passo 4, né? E aí? Só que tem algum, né? Além das câmeras, tem algumas coisas que eles fazem, e usando, inclusive, hoje em dia, a inteligência artificial. O Phygital, né? Tem ajudado muito. Isso. Câmeras espalhadas em todos os locais. E, inclusive você falou de mercado, né? O futuro dos mercados deve ser realmente passar por o que a Amazon tem feito aí, né? Buscando iniciativas para que você não tenha esse processo do põe no carrinho, tira do carrinho, passa no caixa, tira do caixa, coloca no carrinho, leva para o carro. É um processo logístico moroso, com riscos. E uma coisa que eu acho importante, porque como head de auditoria, eu tinha muita convivência, né, com o conselho, né? Embora na Camargo não tivesse, né, subordinado ao conselho, mas outras empresas sim. E nos clientes, hoje eu apresento os trabalhos, a maioria das vezes, para o conselho de administração, comitê de auditoria. Então eu via que a pessoa parava muito no tempo. Então o cara aprendeu tudo aquilo lá, virou conselheiro e parou naquilo. Sabe? Até questão de a parte educativa, entendeu? De buscar novos horizontes. Eu tenho 60 anos de idade e até hoje eu faço cursos. Vivo fazendo curso. É isso que o Eduardo sempre fala nas nossas formações, né, Marcelo? O conhecimento que a gente tem é incompleto e temporário. Sim. Né? Então você está... Tô formado. Tô formado, tá bom, você está formado agora. Lá na frente, aquele conhecimento que você adquiriu, ele pode ser superado. Ele está desatualizado. Então, é uma busca constante, é isso que a gente sempre fala, né? É o lifelong learning, né? Toda hora tem uma coisa nova. Não, e na carreira de conselheiro, especialmente... Você que quer ser conselheiro, presta atenção nisso, né? Não tem aquela coisa que o Luiz acabou de falar, de você ir lá aprender e falar, não, é isso aqui agora, eu vou aplicar sempre isso. Não. Você sempre vai ter que se atualizar para você fazer as melhores recomendações, né? Então, tenha isso muito, muito claro. E a gente fala muito aqui na Board Academy da caixa de ferramentas, né? Não é porque eu tenho 30 ou mais anos de experiência em auditoria que eu vou lá ser um conselheiro e só consigo falar de auditoria. Eu tenho que falar de tecnologia, eu tenho que falar de marketing, eu tenho que falar de produção, eu tenho que falar do ambiental. Então eu tenho que colocar mais ferramentas nessa minha caixa para ser um conselheiro que fala o quê? De negócios. De negócio. E outra coisa que você falou que é muito importante, o Luiz também já abordou aqui também. Quando nós vamos nos apresentar ou vamos conversar com pequenas e médias empresas, por vezes nós enfrentamos, na maioria das vezes nós enfrentamos várias objeções. Né? Que o pequeno e médio empresário, principalmente, ele fala, o conselho é caro, vai engessar minha empresa e tudo mais. Então, mas por muitas vezes o que eu percebo é o seguinte, os conselheiros realmente entram numa zona de conforto, não se atualizam, não têm efetividade na sua atuação como conselheiro, né? E aí gera uma percepção negativa. Então, isso é uma coisa que a gente sempre está se debatendo, está enfrentando e tentando mostrar o outro lado. Que o conselheiro sempre tem que estar se atualizando. Senão, não vai entregar aquilo que é esperado. Muito bom. Se me permite falar uma coisa, você até comentou ao longo da nossa conversa sobre auditoria interna, auditoria externa, né? Alguns problemas e tal. E eu, até em eventos, eu sou muito questionado nisso. Poxa, você viu lá Americanas? Tinha uma empresa que fazia auditoria, não viu isso? Caso da Enron, WorldCom,
e infinitas empresas. Eu falo, pessoal, tem uma diferença muito grande nisso tudo. Como eu comecei em auditoria externa, a auditoria externa ela se baseia nas demonstrações financeiras. Eu lembro que é uma coisa também, uma outra visão que eu entendo como míope também dos empresários, é que com relação à fraude, sabe? Toda empresa é suscetível à fraude. Você tem pessoas, você tem dinheiro, né? E você fala isso para o empresário, pensa que você está xingando a mãe dele. Eu tinha um presidente que ele falava assim, ele estava numa reunião e ele falava assim, neste exato momento tem alguém em algum lugar das nossas empresas nos roubando. Exatamente. Porque o roubo pode ser inclusive no tempo. Eu estou te pagando para trabalhar das 8 às 18, se você 17h30 pendura a chuteira e fica meia hora ali enrolando, você está roubando. Eu estou te pagando esse salário por algo que você não está entregando. Aquele sulfite que você leva embora, aquela caneta, só para falar coisas bobas. Mas quantas outras coisas mais graves não estão acontecendo? Marcelo, tem empresas que vendem, roubam, né? E um funcionário vai e faz uma proposta, vai participar de uma concorrência, uma licitação, e vende para o concorrente. Antes da licitação, olha o que eles estão fazendo, o que eles vão ofertar. Aí o cara vai lá, abaixa um pouquinho o preço e ganha a concorrência. Então, e a auditoria externa não vai pegar isso nunca. Não é perguntar no balanço, ele está recebendo uma comissão, alguma coisa por fora. E não faz parte do perfil, não faz parte do escopo do trabalho. E essa é a grande diferença. Então, ele vai lá, demonstrações financeiras, está tudo ok e tal, apresentou documentação. É isso. Agora, por isso que eu quis, né, sair da KPMG e foi para a auditoria interna, exatamente por isso. Que eu queria o outro lado, ver uma coisa mais a fundo, né? O auditor interno vai olhar os processos, né? O quanto eles estão blindados. Uma coisa que ficou passado já há mais de 20 anos, 25 anos, aquele negócio que auditor é cara crachá. Isso passou 25 anos no mínimo, sabe? Auditoria que, se tiver ainda auditoria que faça isso, tende a não existir mais. E eu falo nos cursos e nas palestras que eu dou pro pessoal, olha, se você faz uma auditoria só detectiva, teve um problema ali, mas não vai ter mais, você tende a perder o seu emprego. Está atrasado. Tá? Se você é um conselheiro que você pensa só naquilo lá, detectivo, algum problema assim e tal, você tende a perder seu emprego. Porque você não vai trazer o que o empresário quer. Ele quer evitar, ele quer ganhar dinheiro, ele não quer perder dinheiro, seja num desvio, seja numa concorrência, seja qualquer tipo de coisa. Então, tem que estar sempre se atualizando com o que o mercado oferece, o que os concorrentes vão oferecer. Eu tive caso aí, eu peguei um caso de fraude que era, peguei na auditoria numa embalagem, né? O que aconteceu? Um funcionário de uma empresa grande de auditoria, foi fazer auditoria das funções financeiras e teve um custo alto em embalagens. Aí ele achou estranho, chamou a atenção. Nossa, o que aconteceu? Gastou milhões aí em compra de embalagens. Aí o responsável falou, não, é que nós vamos lançar um novo produto no mercado, uma coisa inovadora, e a gente já comprou as embalagens, porque isso aí vai ser top de mercado. Esse funcionário, esse auditor júnior, pleno, sempre, chegou num final de semana comentando com um colega, olha, poxa, eu vou auditar a empresa tal, eles vão lançar um produto assim, nossa, gastar não sei quantos milhões de embalagens. Por coincidências da vida, esse colega dele trabalha numa concorrente. E chegou e comentou na empresa dele, pô, você tá sabendo que a nossa concorrente ela vai lançar um produto assim, assado? Lançaram meses antes de lançar o produto dessa empresa para auditar. Uma simples conversa. Sem risco, entendeu? O negócio da concorrência, por exemplo, na Camargo Corrêa, a gente tinha muito problema com o negócio da concorrência. A gente tinha lá o DLP, Data Loss Prevention, que qualquer coisa que saísse dos notebooks de qualquer funcionário da empresa, ele era monitorado, o monitor era bloqueado. Se você mandasse uma proposta, colocasse um pendrive, e aparecia lá no meu monitor, opa, o cara tá passando por quê? O pior. Mandou por e-mail, aparecia. Mandou por, sei lá, qualquer tipo de saída daquilo lá do computador, aparecia para mim. Tinha palavras-chave, qualquer coisa que fala sobre licitação, concorrência, já dá orçamento, qualquer valor, qualquer coisa assim, você entendeu? Nome de cliente. Você tem inteligência artificial, aí tem que usar isso, o conselheiro tem que usar isso.
E aí muita gente, isso ficou também no passado, mais recente, custo. Ah, a inteligência artificial é uma coisa muito cara. Não é mais. No começo era. Lá em 2010, quando a gente adotou, era um pouquinho caro. Mas hoje já não é mais, porque você usa inteligência... Pô, você tá no aplicativo do banco, é inteligência artificial. Na verdade, tudo custa. Agora você tem que avaliar o custo-benefício. Exatamente, né? Tudo bem, dependendo do segmento de mercado, eu vou investir tanto em inteligência artificial, tá? Mas ele vai me prevenir que volume de riscos? Nossa, É isso que você está exatamente mencionando. é igual seguro, né? Isso, seguro, mas eu ia falar dos conselhos. Empresários acham que ter um conselho é caro. Mas é caro com que perspectiva? Você não pode ter, de repente, 3 diretores pagando aí 30, 50 mil reais para cada um. Mas e 3 ex-diretores que agora são conselheiros com uma baita de uma expertise de mercado para te ajudar como conselheiro? Será que não vale a pena? Exatamente. Você é dono de uma empresa, pequena ou média, você conhece muito o negócio, né? Você sabe a parte até de logística, de produção, de venda desse negócio. Mas e a parte administrativa? Você sabe qual é o risco? Qual o risco de corrupção na sua empresa? De repente amanhã vir à tona e acabar com a reputação da sua empresa e você ter que fechar. Você tem que ter que tal você ter um conselheiro lá que fale para você, olha, isso aqui abre o olho. Isso aqui pode acabar com a sua empresa. E reputação, a gente sabe que para perder é assim, né? É rapidinho e nunca mais se recupera. Nunca mais se recupera. Nosso querido amigo Daniel Medina fala sobre os riscos reputacionais em uma das matérias do nosso PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros. Se você daqui é a primeira vez nos assistindo, quer conhecer um pouco mais sobre a Board Academy e as nossas formações, entre em contato conosco. Um dos nossos programas é o Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, PFCC, se você busca um certificado também como conselheiro. Luiz, a conversa tá boa, a gente já está aqui há mais de 1 hora. Esse tema é super, super relevante, tem que estar na pauta de qualquer empresário, executivo, mas no nosso caso aqui como conselheiros que vamos, então, provocar essa pauta dentro das reuniões de conselho, entendendo que isso é algo importante que as empresas devem ter, não só a auditoria interna, como um mapeamento, gerenciamento, a atualização, o compliance, a governança, né? Afinal de contas, a gente olha para as empresas centenárias e elas deixam uma trilha, o caminho do sucesso. O que foi feito para que essas empresas existam há tanto tempo? Né? A gente antigamente falava em benchmark, hoje é modelar, replicar, não sei. Todas elas têm governança, têm compliance, têm controles internos. Pode até ter outro nome, mas que... Exatamente. Né, que existe, né, e principalmente, eu trabalhei muito com processos empresariais, e principalmente a conexão dos processos das diversas áreas com as outras, né, como que isso se concatena. Então, isso já é governança, já é uma otimiza, controla, né, e dá o devido suporte, quer seja com um sistema informatizado, quer seja hoje em dia com inteligência artificial, você está incrementando cada vez mais a sua governança. Nós temos que parar de olhar para isso como um custo e olhar como um investimento, como um seguro. Então, eu estou mitigando riscos aqui que eu possa ter lá na frente. Mas, Luiz, caminhando aqui para o nosso final, primeiro, prazer enorme estar aqui com você. A gente sempre faz algumas perguntas aqui para os nossos colegas, visitantes aqui, né? E uma delas é uma recomendação sua a respeito de um livro, um filme, uma série, algo que você tenha lido ou esteja lendo, assistido ou esteja assistindo, que possa deixar de recomendação para os nossos ouvintes, telespectadores. Eu sou corintiano, apaixonado por futebol. Vamos mudar de assunto. E Corta. uma das coisas, sempre que eu vi uma brecha assim, como as empresas têm, é no mundo do futebol. O futebol movimenta bilhões de dólares no mundo. E no Brasil não é diferente. E tudo isso sem governança. Sem governança. Literalmente sem governança. Não é força de expressão, não. Não acontece isso. E aí acabei voltado para um negócio chamado Compliance no Futebol. Então eu estou lendo um livro chamado Compliance no Futebol, de um advogado aí, que é voltado mais na parte de legislação, mas ele acaba incorporando, inclusive, outros aspectos. Ele fala, ele é advogado, inclusive eu fui convidado aí, existe uma startup sendo criada para atuar em compliance no futebol, abrangendo todas as partes da governança, desde monitoramento de risco, controles,
Porque hoje é impressionante, assim, sabe? Você vê, você se assusta, né? O cara assina a venda do jogador de futebol por milhões de dólares ou de euros, e às vezes só um cara assim, né? Às vezes o conselho Ainda fica de sabendo. uma informalidade muito grande, né? Enorme, sabe? Eu acho que chega a ser até um amadorismo. Existe feudos, né? E a responsabilidade fiscal ainda é muito baixa, né? Você faz dívidas, sai, tá devendo para os bancos, tá devendo para a televisão, tá devendo para isso, para aquilo. Fica pro clube. A dívida fica no clube. É uma outra. E a própria ética né? A gente teve alguns casos recentes aí de jogadores, né? Que praticamente vendiam resultados. Isso, tomar cartão amarelo para ganhar dinheiro. Compliance no futebol é a recomendação. Isso. Então, você que está aí nos assistindo, de repente tem interesse, ou já atua no segmento esportivo, tá uma boa recomendação de livro, Compliance no futebol. Você colocou muito bem, porque ele é compliance no futebol, porque basicamente ele partiu do futebol, mas é para outros tipos de esportes também. Ele é voltado toda a parte de atletismo, tudo. Muito. E aí essa startup era para atuar nisso, né? Eu ainda não sei se eu vou entrar como sócio ou como... Já tem o nome dela? Não, ainda não. Ela está na ideação, né? Ele está avaliando os riscos. Exatamente. Todo risco também tem as suas oportunidades, né? Exato. E para finalizar, então, com chave de ouro, o Luiz Pires, com toda essa experiência, bagagem que foi demonstrada aqui hoje na nossa entrevista, se tivesse que voltar lá atrás para aquele jovem que hoje fala que nasceu auditor, mas será que lá com 12, 15 anos, não sei, pensando em ir para o ensino médio, ou na época o colegial, tendo o pai ali no ramo de padarias, que conselho o Luiz Pires daria para aquele jovem que estava iniciando uma trajetória? Eu acho que é o perfil, né? Como eu disse anteriormente, fazer aquilo que você realmente ama, aquilo que você gosta. Independente da remuneração, independente do status que isso possa causar na sua vida. Porque se você fizer uma coisa, Eu, quando professor, uma vez eu me atrevi, rápido, tá, Marcelo? Fiquei acho que 3 meses dando aula no último ano de ensino médio, no colegial. Aí o pessoal na boca para ir para a faculdade, né, para finir a carreira deles, a grande maioria não sabia nem o que ia fazer. Alguns perguntaram: o que você vai fazer? Eu vou fazer tal. Mas por que isso? Ah, porque me falaram que dá bastante dinheiro. E você? Ah, porque o meu pai achou que era legal eu fazer isso. Ah, porque o meu pai é médico, entendeu? Então, é isso que um alerta que eu dou para todos principalmente os jovens, né? Não só os jovens, como aqueles outros também. E até conselheiros, né? E até para os pais, né? Até para os pais. Né? Para os pais, para eles realmente... E eu particularmente acho que aqui no Brasil, você é obrigado a escolher a carreira que você vai seguir muito cedo. Muito cedo. Né? E nem sempre a gente reúne aqueles elementos para ver, pô, né? Como o Luiz falou, né? Pô, é isso daqui que eu gosto, né? Então é isso daqui que me faz feliz. E nada melhor do que, seguindo o que você falou, juntar o que você ama, gosta de fazer, né, com possível remuneração, né? E aí a fórmula do sucesso é praticamente certa. Mas a gente não tem essa... Né, nessa época, às vezes com 16, 17 anos, você já está prestando vestibular, você não reúne. Eu tenho um amigo que fez curso de administração em Harvard, que o pai dele, assim, indicou, ele achou uma boa ideia e ele nunca utilizou o curso. É o que mais tem hoje em dia. Então, faz o que gosta. Boa recomendação. Udo, caminhando para o nosso final aqui, uma palavra, uma frase. Uma palavra. O Luiz agora me provocou o seguinte. Descubra o seu propósito. Né? Se você tem dúvidas, converse com pessoas, converse com seus pais, com amigos, enfim. Eu acho que a grande mensagem de hoje aqui, né, a gente vê um profissional de sucesso que trilhou uma carreira, né, uma trajetória profissional brilhante. Por quê? Porque desde cedo ele já tinha muito claro qual era o propósito dele. Então, a minha palavra de hoje, a minha lição hoje aqui, o que eu aprendi hoje aqui foi a confirmação dessa questão do propósito. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Luiz, mais uma vez queremos agradecer. Suas últimas palavras, como que as pessoas te encontram a sua empresa?
Pode ser no LinkedIn, né? Eu faço parte da comissão de ESG também da Board Academy. Aqui sou board member, membro também da Master Board. Aliás, eu achava que ia ter a fase 2, ainda não teve. Isso aí. Mas Luiz Pires, assim, pode achar outros Luiz Pires. Como é que é melhor procurar como É, o nome da empresa? Trend Audit. Trend Trend Audit. Audit com temudo.com.br. Você entra no site da empresa também, lá tem todos os contatos. Anotou? E agradeço mais uma vez, agradeço o Udo, o Marcelo pelo convite, a Board Academy, e sucesso para todos nós. Nós é que agradecemos, Luiz. Udo, muito obrigado pela participação também. E a vocês, telespectadores, ouvintes, grandes parceiros que estão sempre conosco aqui no podcast Os Conselheiros. Uma honra, um privilégio ficar com você até agora. Se você curtiu esse episódio, clica aí no curtir. Quer deixar um comentário, uma pergunta, também coloque aí nos comentários. E se você está passando aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa aí o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Nos vemos na próxima segunda-feira com mais um episódio de Os Conselheiros. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.